Olá, esta é a introdução do trabalho de engenharia metalúrgica sobre forjamento, apresentando conceitos que nós encontramos durante a nossa pesquisa. O forjamento é um método de criar ferramentas resistentes composta por uma série de passos típicos: o corte, o aquecimento, o forjamento livre ou o forjamento em matriz, a rebarbação e, por fim, o tratamento térmico. O forjamento em matriz aberto, o material é conformado entre matrizes planas ou de formato simples, que normalmente não se tocam. É usado geralmente para fabricar peças grandes com forma relativamente simples, como eixos de navios, ganchos, âncoras, alavancas, correntes, etc. Enquanto o forjamento em matriz fechado é formado entre as duas metades da matriz, que possuem gravadas em baixo relevo impressões com o formato que se deseja fornecer à peça. A deformação ocorre sob alta pressão em uma cavidade fechada ou semi-fechada, permitindo assim obter-se peças com tolerâncias dimensionais menores do que no forjamento livre. Temos também formas diferentes de forjamento por temperatura. Forjamento a frio é um processo realizado a temperatura ambiente. A peça de trabalho é espremida entre duas matrizes até que ela tenha assumido a sua forma. Para entregar um componente acabado, pronto para encaixar, a técnica inclui rolagem, desenho, prensagem, rotação, extrusão e rumo. O benefício principal do forjamento a frio é que as peças forjadas a frio requerem pouquíssimo ou nenhum trabalho de acabamento, o que economiza custos. E a principal desvantagem do forjamento a frio é que apenas formas simples e em grandes volumes podem ser moldadas. Portanto, se for requisitado um componente personalizado específico, o forjamento a frio não será a alternativa. O forjamento a quente é um processo realizado a temperaturas extremamente altas em metais acima de 300 graus. Esta temperatura é necessária para evitar o endurecimento por tensão do material durante a deformação. O benefício principal do forjamento a quente é que é mais flexível comparado ao forjamento a frio, já que as peças customizadas podem ser fabricadas. E a principal desvantagem do forjamento a quente, são que as dimensões menos precisas são uma possível desvantagem dos componentes forjados a quente, se comparados aos forjados a frio. O forjamento a morno é um processo de deformação que objetiva aliar as vantagens dos processos a frio e a quente. O trabalho consiste na conformação de duas peças numa faixa de temperaturas onde o processo de recuperação, portanto, o grau de endurecimento por deformação é consideravelmente menor do que o trabalho a frio. Com relação ao trabalho a quente, o processo a morno apresenta melhor acabamento superficial e precisão dimensional devido à diminuição da oxidação e da dilatação. Estas características permitem-se ter melhores ângulos de saída, pode-se utilizar maiores cargos para a retirada das peças das matrizes sem deformar o produto. Agora, sobre o contexto histórico. Desde que o ser humano descobriu que os metais seriam materiais vitais para a sua sobrevivência, os procedimentos para transformar esses metais em algum produto acabado passaram a ser elementos significativos na supremacia de um povo sobre outro. Centenas de anos antes de Cristo, já o ouro, a prata,
o cobre ou bronze eram transformados em joias, armas e outros artefatos domésticos. Um exemplo da evolução das técnicas da forjaria ocorreu na segunda metade do século I. As armas de bronze, devido a seu encruamento a frio, ainda se sobrepunham em relação às armas de ferro. O ferro era, portanto, macio quando comparado com o bronze encruado. Com o surgimento do aço e sua temperabilidade, o ferro ganhou supremacia em relação ao bronze. Assim motivado pelas sangrentas guerras entre os povos, surgiu a técnica de fabricação de espadas. Desta forma, a exigência de um fio de alta dureza e alta resistência, aliado ao corpo dúctil e flexível da espada, surgiu o aço de Damasco. Sofreu uma grande evolução durante a Revolução Industrial, onde deixou de ser um processo meramente manual, passando a ser mecanizado, permitindo atualmente fabricar desde as peças pequenas, como um parafuso, até peças grandes, como a asa de um avião. A fabricação de componentes através do processo de forjamento caracteriza-se pelo enorme aproveitamento de matéria-prima, eliminando perdas que originam da sucata, e pela produção econômica de produtos que exigem propriedades mecânicas e tolerâncias dimensionais. O emprego das teorias de conformação mecânica aplicadas ao processo de forjamento ajudam a integrar as relações existentes entre o equilíbrio físico e mecanismos de um lado e o desenvolvimento de produtos para uma melhor competição econômica de outro. A manipulação dos parâmetros através do modelo de cálculo é o único meio para otimizar um processo e deixar de trabalhar apenas de forma empírica, de tentativa e erro, como comumente visto em empresas. A quantidade de variáveis é tão grande que não consegue, apenas de forma experimental, otimizar um processo de fabricação. Essa área moderna da tecnologia do forjamento, onde se faz uso dos recursos computacionais para simular os processos. O que é aço forjado? O aço forjado é obtido de lingotes de aço que são submetidos ao aquecimento e grandes pressões mecânicas até que o metal adquira o formato desejado. Diferente de outros materiais, o aço não é forjado a frio. Sua dureza impede que ele seja trabalhado dessa maneira. Ao passar pelo processo de forjar, o metal adquire propriedades diferentes daquela do aço fundido. Os lingotes que dão origem ao aço forjado são peças, em geral grandes, de formatos retangulares, obtidas através do despejo de aço fundido em um molde. Esses lingotes são trabalhados no estado sólido, para adquirirem sua forma final. Dessa maneira, grandes quantidades de energia são necessárias para esse processo. O processo de forja do aço é conhecido há muitos séculos pelo homem e os primeiros registros datam do início do Império Chinês. No entanto, as técnicas modernas de forjamento desse material surgem nos anos de 1800, com o advento das máquinas a vapor e o uso da eletricidade. Tipos de aço forjado. Os tipos de aço forjado dependem do tipo de aço utilizado para fazer o lingote. O aço carbono é uma liga de aço cujo elemento adicionado é o carbono, conferindo maior dureza ao material. O aço liga utiliza outros materiais que não o carbono, para conferir características diferentes ao material. Como importantes companhias brasileiras de aço temos FBM em forjaria, reconhecida por todo o território brasileiro, atuando nos campos agrícolas, metalúrgicos
e no segmento de autopeças. Entre outras associadas ao Sindiforja, Sindicato Nacional da Indústria de Forjaria, o Sindiforja tem como principal objetivo congregar todos aqueles que, no Brasil, trabalham com forjamentos, metais em geral. O Sindiforja exerce um papel de Estado, promovendo confraternização, ética, moral e interesses das empresas associadas a ele. Forjamento no Brasil e fora dele, segundo a Sindiforja. No Brasil, as forjarias não estão preocupadas em inovar a ponto de sugerir novos processos para as montadoras. Não existe muito interesse nesse tipo de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, há 20 anos, no Laboratório de Transformação Mecânica da UFRGS, desenvolveu-se para uma empresa uma tecnologia para a produção de cruzetas de precisão a frio. A empresa financiou este novo desenvolvimento e até hoje produz cruzetas de precisão a frio. Entretanto, as tecnologias modernas já mostram cruzetas ocas de muito mais baixo peso. Durante todos esses anos, a empresa nunca se interessou em continuar uma modernização da tecnologia. Será que atualmente o pensamento é outro? Tudo indica que nossas empresas se acostumaram com uma situação de conforto. Agora, aqui vai estar a bibliografia, para aqueles que estiverem interessados a ver as fontes. E com isso, é o fim da apresentação do nosso grupo. No vídeo a seguir, que mostrará a entrevista que nós tivemos com o engenheiro metalúrgico que trabalha com esse assunto. Aqui iniciaremos a entrevista para o trabalho sobre forjamento do curso de Engenharia Metalúrgica. Vamos entrevistar o Lucas. Lucas, pode falar um pouco sobre ti e o teu trabalho? Bom, primeiramente, boa noite para vocês. Então, foi um prazer participar desse trabalho. Meu nome é Lucas Carafini, eu sou formado em Engenharia Metalúrgica pela URGS. Eu passei pelo aquilo que vocês estão passando agora e que irão passar no futuro. Então, espero que termine o curso, porque vocês vão gostar. Bom, falando um pouco sobre a parte de forjamento, que referencia o trabalho de vocês, né? Eu trabalho na forjaria na Max Forja, né? Que ela é aqui de Canoas. O foco da empresa, da Max Forja, é a produção de componentes forjados para o setor automotivo, pesado, especificamente, e para o setor agrícola. Isso quer dizer o quê? Ela produz peças forjadas para tratores, para implementos agrícolas. Não exatamente o implemento, ele está focado muito mais no trator do que no implemento, mas acaba que um componente ou outro faz essa ligação, né, do implemento com o trator. E para automotivo pesado é basicamente caminhões. Alguma coisa para ônibus, mas é basicamente caminhões. Então, as tuas aplicações do trabalho são principalmente em caminhões. Em quais peças são a maior demanda de vocês? Quais os principais forjamentos que vocês fazem? E também qual é o tipo principal de forjamento que vocês fazem? E por que vocês escolhem esse tipo de forjamento? Sim. Falando primeiro em demanda, né, o que a gente pode dizer? Voltado para automotivo pesado, né, caminhões. A Max Forja produz itens de criticidade, de alta criticidade, vamos dizer assim, né? São o quê? O que isso quer dizer? São itens que, se falharem, vai levar a vida do condutor em risco, né? Vai deixar a vida em risco. Seja braço de direção, eixos de transmissão, knuckles. Os knuckles, eles são componentes que ligam o eixo dianteiro com a roda, né? Então, se o knuckle quebrar, o caminhão vai ficar sem uma roda. Se o eixo de transmissão quebrar, ele vai ficar sem a transmissão, vai ficar sem nenhuma potência. Se um braço de ligação quebrar, ele vai ficar sem direção também. Se um braço de ligação quebrar, tem o braço de direção e o braço de ligação, né? Tem os dois. Se um dos dois falharem, o caminhão também perde o controle. Então, são itens que, se falharem, pode colocar em risco a vida do condutor e a vida de outras pessoas também, né? A gente está falando de caminhões aí que carregam 8, 9, 10, 15 toneladas de carga, né? Então são itens bastante críticos nesse sentido, né?
Sobre o método de forjamento que a gente utiliza, é forjamento a quente, especificamente, diria que exclusivamente forjamento a quente, não tem forjamento a morno lá, e matriz é matriz fechada. Qual a indicação que tu daria para um estudante que quer estudar na área? Falando na ideia de eu quero estagiar numa forjaria, é uma ótima empresa, a MaxForge é uma ótima empresa para se aprender, tem muitas áreas diferentes lá dentro, então uma dica de estudos é olhar tem muitas bibliografias sobre forjamento, tem muitos trabalhos acadêmicos sobre forjamento, é uma empresa bastante técnica, né? Então o gerente é bastante técnico, principalmente da área de forjamento, os coordenadores são bastante técnicos, eles gostam de pessoas que saibam tecnicamente o assunto para debater com eles, então isso é importante. Eu diria para um estagiário que esteja interessado em atuar especificamente na empresa onde eu atuo hoje, buscar trabalhar com o LDTM, por exemplo, que é o Laboratório de Transformação Mecânica, que hoje é um dos melhores laboratórios que nós temos no Brasil. Então, tem muitos estudos sendo realizados lá. Para que isso? Para que a pessoa tenha uma noção de forjamento a quente, tenha uma noção sobre estampabilidade, por mais que não seja a aplicação direta da empresa, tu vai ter uma ideia de deformações dos materiais, tu vai ter uma ideia de transformações microestruturais que ocorrem. A empresa ela é dividida em alguns setores. Tem a forjaria, tem a usinagem, tem a área de qualidade, que é uma outra área de apoio também. Tem os laboratórios, né? Eu atuo em um laboratório, não atuo exatamente no setor de forjaria. Então, por isso que eu posso te dar uma visão um pouco mais ampla, além da forjaria, né? Que é as implicações do produto forjado. Então, a peça, ela inicialmente é forjada, certo? Mas depois do forjamento, tu vai ter tratamento térmico, tu vai ter uma avaliação da propriedade mecânica nos laboratórios metalúrgicos, e depois disso tu vai para a usinagem, vai ter área de pintura também, que é muito importante, porque se tu mudar as condições, pode acabar influenciando um pouco nas propriedades de pintura, pode dificultar ou facilitar a pintura. Voltando para a parte final do processo, seria a minha área, que é o laboratório de fadiga, né, onde eu faço a avaliação final do produto completo para o cliente, né. Então, assim, a minha dica é nessa ampla gama que a metalurgia nos dá a oportunidade, voltado para forjamento, voltado para matéria-prima. Então, qual o impacto da matéria-prima na hora de forjar, quais são os defeitos de forjamento, como que eu faço um projeto de matriz, de repente, os tipos de materiais. Então, tem certos focos que a indústria gosta de trabalhar, no sentido de desenvolvimento de novos materiais, né, desenvolvimento de novos métodos de forjamento, entende? Então, isso não é empresa MaxForge, isso é empresas de um modo geral. Elas gostam de pesquisas e desenvolvimentos nessa área, né, olhando para forjarias. Então, uma coisa que eu posso falar para vocês que é bem tranquilo, que é o seguinte: a tendência de utilização de microligados, isso é para diversas forjarias. Muitas forjarias estão alterando a possibilidade de forjamento. Tem trabalhos acadêmicos recentes na URGS, se vocês forem procurar, dando um indício de como a indústria está buscando um desenvolvimento voltado para microligados, né? O que é microligado? Só para inteirar vocês, é algo que dá para não precisa entrar muito a fundo no trabalho, né? Mas citar. Um microligado é um material que, por definição, ela vai ter menos elementos de ligas, porém são elementos estratégicos, como titânio, vanádio, pode ter nióbio de repente, dependendo da liga, né? São aqueles aços que têm pequenas composições de certos elementos, que são elementos que podem formar carbonetos ou carbonitretos, enfim, que formam precipitados dentro do material, né? Qual a vantagem do microligado em relação a um aço convencional, por assim dizer? Nós podemos falar de um 4140, que é amplamente usado, nós podemos falar de um 41 cromo, que também é amplamente usado. Esses aços precisam de tratamento térmico, então eles são forjados e após isso precisa passar por um tratamento térmico para adequar as propriedades mecânicas. Muito obrigado pela participação, viu? Tranquilo, valeu, eu que agradeço.